Abra sua Bíblia aí, no Salmo 27. Eu queria ler com vocês o Salmo 27, o versículo 10 do Salmo 27, amém? O versículo 10 do Salmo 27. Hoje é culto da família, amém, gente? Quem aqui tem pai ainda? Tem pai vivo? Amém. Glória a Deus. Todos nós temos dois pais: o pai terreno e o pai celestial. Mas quem é o melhor pai? O terreno ou o celestial? Deus é o melhor pai. O melhor pai é Deus. Amém? Guarda essa palavra aí, que no final do culto você vai entender porque que Deus é o melhor pai. Amém? A gente não sabe valorizar o tanto do amor do pai, mas a gente vai aprender. Amém? Glória a Deus. Senhor, Pai amado e querido, eu te agradeço, ó Deus, por mais uma oportunidade de trazer uma breve mensagem, Senhor, uma breve palavra, que o Senhor possa nesta noite me dar, Senhor, discernimento da tua palavra, que o Senhor possa me ajudar a expressar a tua vontade para o teu povo, que eu possa transmitir fé no coração do teu povo, que o Senhor apareça através da minha vida e eu possa diminuir, Senhor, diminuir neste altar, para que dê lugar ao teu Espírito, à tua presença, que as palavras da minha boca, Senhor, sejam direcionadas no coração de cada pessoa que necessita, de acordo com a tua vontade. Eu te agradeço e te engrandeço pela oportunidade, meu Pai. Amém? Na minha tradução NTLH, eu estou usando uma nova tradução na linguagem de hoje, que diz o seguinte: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Na minha tradução, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, dados estatísticos do IBGE nos mostram que até 2020 são 5,5 milhões de pessoas abandonadas pelos pais. Filhos que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Filhos que foram largados pelo pai, abandonados por motivos e vários motivos. Por divórcio, as separações, por gravidez indesejadas. E algumas pessoas por problemas psicológicos, mas foram abandonados. São pessoas que desistiram da família sem pensar nos filhos. Isso causa um trauma na sociedade. Porque as pessoas abandonadas, elas são pessoas angustiadas, pessoas desesperadas, pessoas que têm um paradigma dentro de si, uma pergunta que não quer calar: onde está o meu pai? Cadê o meu pai? E muitos estão presentes diante da pessoa, mas não se comportam como pai. Tem dois tipos de abandono: o abandono dos pais que abandonam, jogam na lata de lixo, e tem o abandono das pessoas que são desprezadas pelo pai. E o texto é bem claro, o texto de Salmo 27, ele diz: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Isso aconteceu também no passado. Muitas das pessoas foram abandonadas por vários motivos. Eu tenho um exemplo aqui, para não falar de exemplos mais tristes, mas Moisés, Joquebede, ela pegou Moisés e abandonou para não ver ele ser assassinado pelos egípcios. Mas Deus cuidou de Moisés. Deus enviou uma rainha, uma princesa egípcia para cuidar de Moisés e tornou Moisés um libertador. Deus cuidou de Moisés quando Joquebede, ali com o coração cortado, não por ser desnaturada, porque era uma mãe amorosa, ela abandonou Moisés naquele cesto e colocou no Nilo. E Deus conduziu aquela princesa ali para pegar aquele cesto e pedir e cuidar do menino. E Miriam estava ali olhando. Não foi um abandono porque ela queria abandonar, mas a Bíblia diz que ainda
que aconteça isso. Se a mãe abandonar, e é raro uma mãe fazer isso, raríssimo, Deus cuidará da pessoa. E nós estamos vivendo uma humanidade hoje que as pessoas elas estão se destruindo porque uma família é constituída por um homem, uma mulher e os filhos. E geralmente os filhos abandonados foi porque uma família se destruiu. Geralmente os filhos abandonados foi porque um casamento se desfez, porque um relacionamento não deu certo. O abandono, às vezes não é, como eu disse, na lata do lixo, mas o abandono é um pai que não visita o filho, que não quer saber, é uma mãe que desiste do seu filho, que não dá atenção, que não cuida dele, que deixa ele viver a vida dele sozinho, porque tem uma mágoa no coração, porque o relacionamento não deu certo. São pessoas magoadas, feridas, que se vingam nos filhos, abandonam os filhos porque os seus relacionamentos acabaram. E Satanás sabe disso e tem investido nessa situação. Os casamentos estão se desfazendo, pessoas se acabando. Jesus disse lá em Marcos 10, verso 9, não separe o homem que Deus uniu, porque Deus instituiu o casamento. Ele diz no versículo 8, olha, ouviste o que foi dito, olha, deixará o homem, sua mãe, seu pai, se unirá a uma mulher e serão os dois uma só carne. Ou seja, ali é constituído agora um casal que se vira uma família. E quando esse casal se separa, a família se desfaz, a família acaba. E qual é a estratégia de Satanás? Acabar com as famílias, destruir. E os dados mostram a verdade. Se tem 5,5 milhões de pessoas que não têm a certidão de nascimento com o nome do pai, é porque tem casamentos desfeitos. Porque raramente um pai dentro de casa, casado, convivendo com a mãe, não existe seu filho. É porque estão separados. É porque estão largados. Some no mundo. Porque se tivesse o pai dentro de casa, registraria o filho. Se a mãe tivesse com o seu marido em casa, os filhos seriam registrados. São filhos abandonados. Isso é o que está dizendo a estatística de pessoas que não têm registro. Imagine aqueles que foram abandonados pelos pais ou pelas mães que têm registro. Isso aí é número preciso de pessoas que não têm, só tem o nome da mãe. Mas Deus, Ele é o maior pai. Ele não abandona os seus filhos. No Salmo 34, verso 18, diz assim: Ele fica perto do que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. As pessoas perdidas, largadas, abandonadas, elas perderam a esperança. São pessoas revoltadas, por quê? Porque foram abandonadas. São pessoas revoltadas que agora se reflete no futuro, porque um filho abandonado acaba também sendo a mesma coisa. Por quê? Porque tem um trauma da infância. Um casamento conturbado, destruído, onde filhos não têm atenção dos pais, ou seja, são abandonados pelos pais, não tem o amor, não tem o carinho, o afeto, a educação. Eles são filhos desequilibrados, e isso gera famílias desequilibradas. E Satanás tem investido no divórcio, tem investido no abandono, porque sabe que através do divórcio vem um abandono, e o abandono cria pessoas desanimadas, frustradas com a vida. Quantos jovens dizem: eu não vou casar, eu não vou ter família, eu vou viver pegando aqui e ali, porque se eu casar não vai dar certo, como meus pais também não deram. Quantos é frustrado com os relacionamentos porque veio as guerras dentro de casa e eles acabam ficando abandonados? Quantos? E o diabo sabe disso e tem investido desde o passado no repúdio, no divórcio. Malaquias vai dizer assim: eu odeio o divórcio. Por que Malaquias diz eu odeio o divórcio? Porque o divórcio causa isso, abandono de ambas as partes, de filho de quem foi abandonado, de quem foi deixado, de quem foi largado. E recomeçar cria frustração, é difícil, dói. É muita mágoa, é muito ressentimento, é muita dor, é muito sofrimento. Recomeçar não é fácil. E isso por quê? Porque houve um abandono. São os abandonados, são famílias destruídas. Porque alguém chutou o balde. Porque alguém deixou de pensar em alguém. Porque alguém não olhou para o que Deus instituiu. Porque alguém fez isso. Mas o Senhor sempre cuida dos que estão abandonados.
O Senhor sempre cuida das pessoas que estão deixadas ao léu, porque o Senhor é o melhor pai. O Senhor é o único pai que nós temos. Ele não abandona nunca as pessoas. A pessoa pode ser abandonada por pai, por mãe, pode ser abandonada pelo esposo, pela esposa, pode ser abandonada por qualquer uma pessoa, mas Deus não abandona os seus. Ele disse para Josué assim: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei, eu sou contigo. Ele falou com Josué, quando Josué acabara de perder o pai na fé, que era Moisés. Quando ele estava se sentindo só, abandonado, Deus aparece e diz: eu sou contigo, eu estou do teu lado, eu estou aqui do teu lado. E o Senhor foi quem disse a Josué: eu estou do teu lado. Ou seja, você pode estar se sentindo abandonado, você pode estar se sentindo aí largado, jogado, mas o Senhor é contigo. Você continua tendo pai. Deus é o teu pai. Foi o que o salmista diz: ainda que minha mãe, que meu pai me abandone, o Senhor não me abandonará. O Senhor está comigo, do meu lado, cuidando de mim. O Senhor está aqui me fortalecendo, me ajudando. O Senhor está sendo o meu pai. Eu não preciso de outro, porque eu já tenho um pai, o maior pai do mundo, o melhor pai. Eu tenho. As pessoas têm que se curar disso, porque quando ela pensar: meu pai me abandonou, ela tem que lembrar: mas Deus não me abandonou. Deus está presente em minha vida e é o meu pai que tem cuidado de mim. As pessoas se frustram porque ainda não acreditaram que tem um pai melhor do que o pai que abandonou ela. Elas ainda não pegaram a visão que Deus é o melhor pai, é chamado de pai das luzes, de pai Abraão, de pai da fé, de pai de todos. É o nosso Deus. E quando nós pensamos assim, nada abala a gente, nada frustra a gente. Pode ser a separação, pode ser o abandono dos pais, a família pode se desabar, mas o Senhor continua sustentando a gente, dizendo: olha, eu sou contigo. A gente não pode desanimar nessas situações, de jeito nenhum. Isaías 49, verso 15 diz: o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso aconteça, eu nunca esquecerei de você. Mesmo que a mãe deixe, que é raramente difícil uma mãe deixar de amar o seu filho, Deus diz: eu não esqueço de você, eu não deixo de amar você. Ou seja, Deus é mãe, Deus é pai, Deus é Senhor. Deus nos abraça e nos conforta e nos ajuda nos momentos mais difíceis. As pessoas às vezes temem. Jó disse certa vez: o que eu mais temia veio sobre mim. O que Jó mais temia? Ele dizia: se meus filhos cometerem algum pecado, talvez. E Jó oferecia sacrifício. Ele tinha medo de perder os filhos, e o mal veio sobre ele. Por quê? Porque Jó temeu. E quando a gente teme, acontecem essas coisas. Quando a gente não confia no Deus que a gente tem, quando a gente não coloca a nossa vida na mão de Deus, a gente se frustra com os abandonos, porque as pessoas vão abandonar a gente. É o amigo, é o pai, é a mãe, é o irmão, são os irmãos em Cristo. Vão abandonar a gente um dia, vão virar as costas para a gente. Quando a gente mais precisa, elas vão dizer: não, não conheço, sai de junto de mim. Mas Deus vai dizer: não, vem cá, filho, tu é meu filho, eu te gerei, tu é meu, tu és o meu filho. Deus nunca vai ser um ex-pai. Deus nunca vai deixar de ser pai da gente. Mesmo com nossos defeitos, mesmo com nossos problemas, mesmo com as nossas confusões mentais, Deus vai continuar sendo o nosso pai. O nosso pai, o pai que cuida da gente, o pai que chora com a gente, o pai que conforta a gente, o pai que aconselha a gente, o pai que pune a gente, que bota de castigo, o pai que abençoa, mas continua sendo o nosso pai, o melhor pai. O melhor pai, o pai de família. Deus é o nosso Senhor. Deus é o nosso Deus. Deus é o Deus que nós amamos. Isaías 64, verso 8 diz: mas tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nós somos o barro e tu és o oleiro, todos nós somos feitos por ti. Ou seja, fomos gerados por Deus. Todos nós.
Se engana quem pensa que quem gerou foi a mãe. Deus gerou a gente do pó. Nós somos multiplicação da geração de Deus no Éden. Multiplicação. Deus é o melhor pai. O pai de família que nunca abandona seus filhos. Nunca vai abandonar os seus filhos. Nunca ele vai fazer isso. Olha o que diz o Salmo 68, verso 5. Diz: Deus que vive no seu santo templo cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver. Deus cuida dos órfãos, até dos que perderam os pais, até do que teve uma mãe, teve um pai e morreram. Deus abraça e cuida. A pessoa não está sozinha. Por quê? Ele é um pai que é eterno, jamais morre. A gente pode perder nossa mãe, nosso pai, mas Deus continua suprindo a nossa necessidade paterna e materna. Por que a gente desanima quando a gente perde as pessoas que estão do nosso lado? Por que a gente fica aflito? Por que a gente fica angustiado? Por que a gente fica perguntando por quê? Por quê? Não pode, porque se a gente entender que o único pai que nós temos está do nosso lado para sempre, a gente não se abala. A gente não fica preocupado. A gente entende que a gente não está só, que a gente não está sozinho. E quando a gente entende isso, Satanás não pode destruir, porque ele não pode destruir a Deus. É o único pai que ele não pode tocar. É o único pai de família que ele não pode tirar da casa. É o único pai de família que ele não pode mexer. É Deus. Ele pode tocar no pai terreno, ele pode desanimar o pai terreno, mas Deus ele não pode tirar o amor de Deus. Veja como é grande o amor do Pai. Ele nos deu o poder de nos ser chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. O pai de família que jamais abandona seus filhos. E a gente precisa crer nesse Deus, nesse Pai poderoso, e amar esse Pai. Você não está só, sua família não acabou, porque você tem família, você faz parte da família de Deus. Você não está sozinho. A gente precisa se animar, como ele disse a Josué. Não desanime. Seja forte e corajoso. Eu sou contigo. Não temas. Guarda isso. O salmista, no Salmo 37, vai dizer: eu fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo ser desamparado. E diz assim, na tradução: e a sua descendência, ou seja, os seus filhos mendigaram o pão. Ou seja, olha, mesmo que aquele pai morra, aqueles filhos não ficam desamparados, porque o Senhor cuida daqueles. O Senhor protege, o Senhor guarda. O Senhor está cuidando. Até Caim, que era malvado, pecador, matou o irmão, Deus cuidou de Caim. Não deixou que ninguém tocasse em Caim depois do pecado. Deus continuou sendo pai de Caim, mesmo Caim sendo ruim. Deus cuidou de Caim. Deus cuidou de todos e tem cuidado da gente e vai cuidar para sempre. Jesus conta uma parábola do filho pródigo. Conta que um homem tinha 2 filhos, um mais velho e um mais moço. E o mais moço, ele virou a cabeça um dia e resolveu ir embora de casa. Pediu a sua herança e foi embora. E lá naquela terra ele gastou tudo que tinha, ficou sem nada, e foi trabalhar numa fazenda de porcos e desejava comer a ração dos porcos. E um dia ele caiu em si e voltou para casa. Quando ele volta, que ele está perto de casa, sabe quem estava sentado esperando ele e avistou de longe? O pai. Jesus conta uma parábola, e essa parábola representa o filho perdido, o filho que foi embora, e representa o pai que está à espera. Quem é esse pai que Jesus está se referindo? Deus. Mesmo que um filho abandone o pai, ele vai estar à espera, porque ele sempre será pai. E quando o filho chegou, ele, com amor de pai, ele colocou o anel no dedo, roupa nova, sandália nova e festejou. Porque ele sempre será pai, independente dos nossos defeitos, independente
das nossas atitudes. Ele sempre será pai e cuidará da gente, porque ele é o melhor pai de família que existe. Não tem outro pai de família. Não vai ter outro, não pode ter outro. Mas como eu disse, 5 milhões e meio de pessoas estão aí sem um pai. Na certidão não tem o nome do pai. Isso faz diferença para Deus? Não faz. Porque Ele continua sendo pai dessas pessoas. Ele continua restaurando as famílias, restaurando os casamentos, cuidando das pessoas. E a gente só precisa confiar no pai que temos. Eu falei, Joquebede pegou Moisés e colocou no cesto. Deus pegou Moisés e colocou na casa de Faraó e tornou ele um príncipe do Egito e depois um libertador do povo. Talvez o abandono que você sofreu, talvez a rejeição que você teve, foi para te fazer um cristão mais forte. Porque Moisés se tornou forte. Moisés se tornou um libertador. Deus faz as coisas desse jeito, porque Moisés não foi criado com Arão e nem com Joquebede, mas foi criado por Deus. Na casa de Faraó, foi Deus que criou a Moisés. E Deus vai criar você mesmo na sua dificuldade, mesmo no seu deserto, mesmo no seu abandono, mesmo as pessoas lhe abandonando, Deus está ali, criando você, confortando você, e tenha certeza que a sua vida será restaurada, porque Ele é pai dos órfãos e dos abandonados. Ele é pai dos órfãos, daqueles que não têm pai e dos que são abandonados. E nós precisamos crer no Senhor, para que nós possamos salvar não só a nossa vida, mas também as pessoas que nós somos pai de famílias. Jesus disse uma coisa interessante. Jesus disse, eu acabei de falar em Marcos capítulo 10, não separe o homem que Deus uniu. O homem não tem poder para isso. O homem não tem poder para essas coisas. Mas Jesus também falou uma coisa através de Paulo: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A gente precisa crer que Deus é o melhor pai que existe. É o melhor pai de família. Não fique procurando um pai terreno. Procure um pai no Senhor. Não fique procurando um marido terreno. Procure um marido no Senhor. Não fique procurando uma esposa no terreno. Procure uma esposa no Senhor. Ou seja, estruture sua família em Deus e você não será frustrado, porque Ele jamais abandona. Aí o salmista vai dizer, ainda no Salmo 37, agrada ao Senhor, Ele satisfará o desejo do seu. Entrega a tua vida a Ele e Ele mais o fará. Quando a gente se entrega a Deus como nosso pai, Ele arranja a esposa certa, a noiva certa, os filhos certos. Ele conduz a nossa vida como um pai conduz seus filhos. Ele coloca debaixo das suas asas, como uma galinha coloca os seus pintinhos. Esse é o Deus que é o melhor pai de família que existe. O Deus que não abandona os seus filhos. Amém? Louvado seja Deus. Todos nós um dia fomos abandonados. Todos nós um dia fomos largados. Todos nós um dia tivemos pessoas que deixaram de nos amar. Todos nós um dia se frustramos com alguém. Todos nós um dia ouvimos, não te quero mais, não amo mais você, sai de perto de mim. Mas o Senhor, Ele é o contrário. Ele espera sentado na porta dizendo, Ele vai voltar. Ele é meu filho amado, eu te gerei. E esse é o Deus que nós queremos. Esse é o Pai que nós amamos. E esse é o Senhor que nós adoramos. Guarda essa palavra no teu coração. Qual foi a palavra que eu disse no começo do culto para você guardar? O Senhor é o maior, melhor pai de família que existe. O Senhor é o melhor pai de família que existe. Guarda essa palavra. Vamos orar para a gente ir para casa. Eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração. A palavra é rápida, breve, mas eficaz. Guarda. A sua família é Deus. O seu pai é Deus. A sua mãe é Deus. É Ele quem te sustenta e quem te guarda. Louvado seja o Senhor.
Eu queria orar hoje, eu queria a ajuda de vocês. Quem lembra de Beth, que congregava aqui? Ela está na igreja batista congregando, mas o pai dela está adoentado. Amém, gente? Seu Elias é um homem que ajudou muito essa igreja. Ele sempre está ajudando a gente, sempre está colaborando. E ele é mestre de obra. Ele falou comigo que quando eu fosse construir é para falar com ele, mas ele está adoentado. E seu Elias é um guerreiro. Ele precisa da nossa oração, amém? Então eu vou orar, a gente vai orar aqui por ele. Eu queria que você lembrasse desse nome nas suas orações. Seu Elias, amém? Que você pudesse clamar por ele, pedindo a Deus que restaurasse a saúde desse homem, porque é uma pessoa maravilhosa, você precisa conhecer. Eu fui no sítio lá na roça, penso numa pessoa que tem uma recepção, uma pessoa amorosa demais, muito alegre, um senhor muito alegre, guerreiro, trabalhador, um bom pai, um bom avô, entendeu? Tanto que a família ama tanto ele que colocou o nome de Neto Elias, que era o obreiro da gente aqui, Elias Neto. Amém? E a gente vai orar por ele. Amém? Pela nossa família. Coloca a mão no seu coração. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e pensasse na sua família. Pensa na sua família. Nas pessoas que são mais perturbadas na sua família. Que você quer que Deus mude, que Deus restaure. Amém? Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço primeiramente, ó Deus, pelo teu povo. O Senhor é o maior e melhor Pai que existe. O Senhor, certa feita, disse que nos daria o Espírito Santo. E se nós tivermos o Espírito Santo, a nossa vida não será mais a mesma. É Ele que não nos deixa sozinhos. Jesus disse assim: eu não deixarei vocês órfãos. Ou seja, o Senhor não deixou a gente órfão. O Senhor enviou o Consolador, o Espírito Santo, para nos confortar da perda. Espírito Santo, eu te peço, ó Pai, o Senhor que se faz presente dentro de nós, visita também, Senhor, essa pessoa que nós amamos, esse filho, esse esposo, essa esposa, esse ente querido, este amigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor convença essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mostra a essa pessoa que só existe um caminho, que é o caminho do Senhor, que a arrogância, que o orgulho, que a prepotência, que a mágoa não vale de nada, que o teu amor é quem dura para sempre, que se render aos teus pés é que transforma a vida, que obedecer a tua palavra, que é, Senhor, o caminho da felicidade, Deus. Visita esse esposo, Pai, que está desanimado. Visita, meu Pai, esse filho que está se perdendo. Visita, meu Pai, essa pessoa que abandonou lá e faz ela olhar para trás e ver que ela deixou uma família. Oh, meu Pai, visita o coração daquele que está com dúvida, que não sabe quem escolher, o que ter. Mostra o caminho, Jesus. Transforma essa vida, meu Pai. As famílias precisam da tua ajuda e nós clamamos por ela. Oh, Jesus, abençoa, meu Pai. Abençoa esse casamento, oh Deus, que às vezes vem as confusões, que às vezes um não entende o outro. Que o Senhor interfira, que o Senhor se faça de mediador entre um e o outro, que o Senhor tome, meu Deus, a posição no meio deles e tome a decisão por eles, ó Deus. Porque o Senhor disse: não separe o homem o que o Senhor uniu. Então o homem não tem poder para separar. Espírito Santo, vai de encontro e mostra, meu Deus, a verdade, porque Tu és o Espírito da verdade. Apresenta a verdade para que a mentira saia. Se há traições, que o Senhor faça se arrepender. Se há, meu Pai, desamor, que o Senhor coloque o amor de volta. Se há, meu Pai, uma mágoa, que o Senhor tire o ressentimento, essa mágoa, meu Deus. Mas que o Senhor abra, meu Pai, o entendimento dele, para que possa, Deus, viver uma vida totalmente na Tua presença. Oh, meu Deus, restaura essa vida. O Senhor é o Pai, Pai de todos. Cuida da gente, Deus, nós te pedimos, nós te suplicamos. Ajuda, meu Pai. Ajuda essa pessoa a ser feliz.
Eles não estão aqui buscando a bênção, eles estão buscando a Ti, Deus. E eu sei, ó Pai, que o Senhor, por amor deles, o Senhor abençoará. Nós cremos no Senhor Jesus e o Senhor prometeu salvar a nossa casa. Deus, salva a nossa casa, salva nossos filhos, salva nossos cônjuges, salva, meu Pai, salva nossos amigos, nossos entes queridos, salva, meu Deus. Que as brigas acabem, que as confusões acabem, que haja entendimento, é o que eu te peço. Que essa pessoa aqui, cuja pessoa ora neste momento, seja alcançada por Ti. Deus, cura aqueles que estão doentes em casa. Tira a doença, tira, meu Pai. Eu oro, ó Deus, por duas pessoas. Eu oro por um irmão, meu Pai, nessa igreja que está enfermo. Deus, cura ele, Jesus. Coloca as Tuas mãos. Vai de encontro, meu Pai. Vai de encontro, meu Deus, e cura, meu Pai. Coloca a Tua mão santa. É Teu servo, meu Pai. Tem seus defeitos, mas é Teu servo. Cura ele, Jesus. Dá ele a paz. Restabelece a saúde. Ele é um instrumento em Tuas mãos, ó Pai. Coloca a Tua mão santa, meu Deus. Oh, meu Pai, toca no íntimo do ser. Vai lá, meu Pai, no caroço, na dor. Vai lá no problema e tira o problema de lá, Jesus. Tira, meu Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor vai entrar com providência, ou com Tua mão, ou pela mão dos médicos, mas o Senhor vai operar. É o que eu te peço, meu Deus. Visita, meu Pai, seu Elias, ó Deus. Vai de encontro a ele. Que o Senhor, meu Deus, cure também esse homem que tem ajudado a Tua obra, que tem cuidado, Senhor, que tem ido, que tem sido Teu servo. Meu Pai, ele tem uma família que depende dele, meu Deus, que ama ele, precisa dele. Deus, tem compaixão do Teu servo. Oh Deus, dá saúde, Pai, para que essa família volte a sorrir, para que essa família volte, meu Deus, a estar, meu Pai, meu Pai, alegres, reunidos, ó Deus, como naquele dia, com aquele violão, clamando, cantando, alegres, louvando a Ti, meu Deus. Faz essa obra maravilhosa na vida dele, Pai. Eu peço, juntamente com a Tua igreja, que o Senhor cure o Teu servo, meu Pai. Visita ele, e que ele possa, Deus, restabelecer a saúde e voltar, Senhor, a Te adorar, a Te buscar, a clamar por Ti. É o que eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de Ti e que o Senhor tenha bondade de Ti. Que o Senhor vá diante de Ti, levantando o Teu rosto e Te dando a paz. A paz do Senhor que você recebe agora não seja uma paz momentânea, mas uma paz eterna. Que essa paz possa ser transmitida a todas as pessoas aonde quer que você vá. Que as pessoas sintam a paz do Senhor através de você. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ir em paz para a sua casa, são e salvo em segurança, em nome de Jesus. Que você possa voltar na quinta para ouvir a palavra de Deus e aprender neste lugar. Que Deus abençoe a todos. Para Jesus, para o Senhor Jesus, para o Senhor, para Ele toda a honra e toda a glória. Que as palmas do Teu povo lá sejam dedicadas somente a Ti, Senhor. Somente a Ti. Somente a Ti, Jesus. Toda a honra e toda a glória para o Senhor, meu Pai. Você que está em casa, se estiver nos assistindo, eu peço, procura uma igreja mais próxima na sua casa. Vai buscar o Senhor enquanto você pode achar. Deus é o teu Pai, é o melhor pai de família que existe. Que Deus te abençoe. E se você mora perto da gente aqui na Gabriela, na região, vem fazer uma visita. Nosso culto é terça, 7h30 da noite, culto da família. Na quinta-feira, culto de doutrina. E no domingo, pela manhã às 7 da manhã e pela noite, o culto de adoração. Você é nosso convidado. Fica aqui na Avenida Homero Figueiredo, no Conjunto Solar, na quadra Q número 20. Que Deus te abençoe. Um abraço.